Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo ao podcast dos líderes. Hoje nós vamos conversar com Jairo Melo. Ele é advogado, administrador de empresas, atuou como professor universitário da UFAL, é o CEO da JGM Advogados, referência em Alagoas no Brasil, com mais de 3 décadas na área jurídica. Um escritório que trabalha com grandes empresários, grandes empresas, trabalha com comércio internacional, é realmente ao concurso quando o assunto é advocacia de altíssimo nível. Então eu convido para conversar comigo hoje o meu amigo, grande líder, Jairo Melo. Bem-vindo, Jairo. Muito obrigado, Carlos. Agradeço a você, aí os nossos telespectadores também, por esse momento que vamos conversar. Tá bom? Jairo, gentileza. Obrigado. A conversa, normalmente, Jairo, ela começa assim. Nós perguntamos ao líder, e o líder, como você já sabe, é Jairo Melo. Quem é Jairo Melo, dito pelo próprio Jairo Melo? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Carlos. É uma grande honra estar aqui. O que eu considero já uma casa, uma extensão da minha casa, aqui no Instituto Carlos Conce, que tantos oradores têm formado aqui nesse estado. Então, primeiro de tudo, muito obrigado, é uma grande satisfação estar aqui. Graças a você. Acima de tudo, primeiro de tudo, Jairo Melo é filho de Raimundo e de Quitéria. Tá certo. Muito bom. E o caçula de 6 filhos, né? Perfeito. Da Hermínia, da Socorro, do Robério, do George, do Albino, e eu sou o caçula. George, inclusive, foi meu colega de Banco do Brasil. George é um grande advogado, é um líder inspirador, é meu companheiro de jornada na advocacia. São 35 anos trabalhando junto, né? E é uma fonte de inspiração diária trabalhar com ele. E o Jairo é o advogado também, administrador, né? Eu hoje sou responsável pela gestão do escritório do JGM Advogados. Somos ao todo 15 advogados no escritório. O foco da advocacia nossa nesses 35 anos sempre foi a advocacia empresarial, né? Nós trabalhamos com empresas aqui em Alagoas, pelo fato até de vir dentro de uma empresa, né? Trabalhei durante alguns anos com meu pai, e a consequência natural era fazer administração. Certo. Então eu passei alguns anos nas bancas escolares da Universidade Federal de Alagoas, fazendo administração. E durante o curso de administração eu comecei a fazer direito no SESMAC. Já ingressou em direito. Foi, então concluí os dois com muito orgulho. Sim. Eu tenho o CRA, a carteira de administrador, e tenho o AB como advogado. Então, em linhas gerais, esse é o Jairo que vos fala. Bom, o administrador, você já deu uma dica aí. O Jairo administrador surgiu porque ele estava dentro de uma empresa, que era do seu pai. E naturalmente deu aquela vontade de administrar de uma forma mais científica, mais técnica. E o Jairo, advogado, como foi que surgiu a vontade de fazer advocacia, já que por enquanto estava lá no FAO fazendo administração de empresas? A advocacia, ela surgiu, a origem mesmo, a vontade e a determinação de seguir o direito, né, e na advocacia, foi fruto de um ano de estágio que eu passei fazendo no fórum, né? Uma amiga era estagiária na 4ª Vara Civil da capital, e me referenciou para o juiz da 4ª Vara. Que era como estudante de administração na época? Como estudante de administração e de direito. Já de direito. De direito. Eu fazia os 2 cursos na época, e eu fiquei durante um ano auxiliando o juiz. Sim. O doutor Danilo Acioli, na 4ª Vara Civil da capital, e foi uma experiência muito boa, porque eu participava das audiências, né? Sim. Eu datilografava, né? Naquela Na época era muito comum, né, a gente fazer curso de datilografia. Verdade. E eu passei um ano lá fazendo as audiências, né? Datilografando e analisando os processos, e todos os processos que tinham relação com o direito empresarial, questão de litígio entre sócios, disputa sobre percentuais de participação nas sociedades.
Então, nesses momentos, eu participava, né? Sim. Era chamado e era o próprio juiz pedia que eu analisasse o processo judicial e aquela dinâmica da advocacia, né, dentro do fórum, isso me atraiu assim sensivelmente. Então, foi por conta disso que resolvi entrar no ramo do direito como advogado. Né? Legal. Já que ao vivo, amigo Jairo Melo, chegando ao nosso estúdio, ele que é o ícone quando o assunto é comunicação, né, Geraldo Câmara, daqui a pouquinho vai estar a honra também de estar aqui conosco. Obrigado, Geraldo, pela sua presença, meu irmão. Pois bem, aí entrou então o Jairo Melo para o mundo do direito, ok? Começou a advogar e daqui a pouco funda a sua empresa. Como é que foi exatamente? Você concluiu o direito e em seguida... Foi. Na realidade, enquanto quando eu finalizei o estágio, né, me graduei em Direito, dediquei especialmente o primeiro ano a aprofundar o conhecimento nessa área, né, toda essa área na parte teórica, né, da área empresarial, direito civil, processo civil, direito tributário, toda a legislação trabalhista também. E concomitantemente eu começava a pegar os primeiros trabalhos, né, amigos do meu pai, amigos de amigos, e a partir daí a advocacia foi ampliando. Sim. E nessa época, o George, meu irmão, ele trabalhava no Banco do Brasil e também estava concluindo o curso de Direito. E logo que ele concluiu o curso de Direito, logo na sequência houve o primeiro PDV, que era o Plano de Demissão Voluntária do Banco do Brasil. Então a gente já começava a alçar voos, né, na advocacia, e ele decidiu sair do Banco do Brasil e se unir, né, ao escritório para que a gente alavancasse, né, a advocacia. Então, a partir daí, eu também comecei a convidar alunos. Eu passei como você falou, eu passei 15 anos, na realidade, ensinando. Né? Então, professor da Universidade Federal de Alagoas. Inicialmente, eu ensinei durante 5 anos no SESMAC, Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado. E durante 10 anos eu fui professor da Universidade Federal, fiz concurso, era servidor público, e durante esses 10 anos os alunos, né, da própria graduação, eu ia fazendo seleção e convidando para integrar no quadro, inicialmente no quadro de estagiário e depois no quadro de advogados. Além de amigos e filhos de amigos que se interessavam pela advocacia, faziam estágio no escritório e alguns deles optaram em continuar, né? Então, ao longo desses anos, eu tenho sócios que nós estamos trabalhando junto há 27 anos, 25 anos, 20 anos. Então, é uma vida, um relacionamento, pessoas que contribuíram sensivelmente, né, para que essa advocacia se transformasse numa empresa de advocacia, né? Então, na realidade, a gente consegue alçar voos e transformar uma atividade de advocacia numa empresa através da reunião de sócios, né? Então, esses sócios foram, na realidade, foram os que deram a base para que a gente pudesse apresentar, né, para a sociedade os nossos serviços e trabalhar em prol do desenvolvimento das empresas, né, no que concerne essa parte jurídica. E se tem uma coisa que dá credibilidade ao líder, e com certeza o nosso telespectador do nosso canal sabe disso, é justamente a questão da longevidade, né? Tem o conhecimento, claro, tem a técnica em si, longevidade. Então, veja, ex-estagiários que estão agora há 25 anos, 20 anos, com o Jairo Melo, a sua parceria com George Melo de 35 anos, porque, aliás, George saiu do Banco do Brasil na época que eu saí também, primeiro PDV, né? Tive essa oportunidade também. E a nossa amizade, que dura 30 anos, e, por exemplo, clientes como o Delman empresarial, né? Delman está há quantos anos com você? Já são 28 anos de relacionamento. Quase 30 anos. Então, longevidade é realmente algo que é marcante. Daqui a pouco eu vou conversar com um amigo, nós temos 35 anos de amizade. Desde Campina Grande, na Paraíba, ele vai estar aqui conosco também, é há muito tempo também. Então, longevidade é fundamental. Bom, no âmbito do direito empresarial, tá? Digamos, 1 ou 2 pontos, aspectos, áreas ou sub-áreas, tá? Que a JGM Advogados tem mais trabalhado, por quê e que direção, que orientação se daria a quem está nos assistindo? Hoje o campo do direito empresarial é muito amplo, né? As empresas, elas, para atingirem os seus objetivos, né, elas precisam estar devidamente amparadas no conhecimento e no entendimento da legislação, né?
grande desafio que a gente tem aí a partir do início do ano, né, que já estamos às portas de 2026, é com a reforma tributária, né, que vem aí, que vai mudar o sistema legislativo nacional no que concerne à tributação, e isso vai ter um impacto assim sobremaneira nas empresas, já está havendo. Então essa é uma das nossas áreas de atuação, é um grande diferencial, que é dar esse suporte jurídico às empresas na área tributária, né? Então a gente tem grupos de estudo dentro do escritório, em que a gente vem ao longo, né, dos meses entendendo essas mudanças na legislação para dar esse amparo e esse suporte a essa complexa legislação, né? Houve a reforma veio com o objetivo de simplificar a legislação, mas também tem um impacto tributário que vem, que ainda está sendo mensurado e calculado, né, pelos advogados, pelos contadores, financistas. Essa é uma das áreas assim foco. Outra área que a gente atua muito fortemente é na área de planejamento patrimonial, sucessório, né? Há aproximadamente 15 anos foi o primeiro evento que teve aqui em Alagoas, chama Alagoas Meeting, né, que é um evento que a gente faz, e o primeiro evento foi sobre sucessão em empresas familiares, né? Então nós trouxemos esse tema e ao longo especialmente desses últimos 15 anos, foi um trabalho que vem sendo desenvolvido com várias famílias aqui, inúmeras famílias, de vários segmentos, né? Na realidade, você tem desde o segmento do qual, né, nós somos oriundos, né, que é na área de planificação, mas também hotelaria, construção civil, agronegócio, mineração. Então, grande parte desses empreendimentos em Alagoas são familiares. Então, a gente trabalha muito com essa parte do planejamento sucessório, porque na realidade isso envolve... Se não tiver planejamento, não há continuidade. Não há continuidade e não há longevidade, né? Então a gente trabalha com a parte do direito societário, o próprio direito tributário, direito imobiliário, direito de família, direito de sucessões, tudo analisando a empresa como algo sistêmico, né? Então essa é uma visão assim multidisciplinar. E uma área também assim que é pujante aqui no mercado alagoano, que é a área de investimentos imobiliários. Então a gente trabalha também montando grupos de investimentos, estruturando juridicamente investimentos imobiliários. Então nós constituímos empresas, né, holdings patrimoniais, e essas holdings elas reúnem sócios investidores. Esses sócios investidores fazem investimentos imobiliários e há a estruturação toda desses investimentos, né? Como eu disse, não só na parte imobiliária nesse caso, mas envolve também a parte tributária, a parte societária, porque na realidade é um complexo, é uma sociedade que se reúne para investimentos. Então eu acredito que esses três segmentos são segmentos muito representativos do escritório, como outros também, né? Trabalhista, contencioso civil. Direito internacional. Direito internacional, na realidade, o que é que a gente tem do direito internacional aqui? Grande parte das transações que acontecem aqui são exportações, né? Exportações de açúcar, exportações na área de mineração. Então, esse mercado de transações, mercado imobiliário, mercado internacional, ele é muito vinculado à área de exportação. No que concerne aos institutos de direito internacional, aqui em Alagoas a gente não tem um desenvolvimento tão expressivo. Então, teria mais na área de comércio exterior. Nessa área de comércio exterior, eventualmente a gente é consultado em relação a contratos internacionais, tributação, abertura de empresas fora do país, remessa de valores para fora do país. Então, nesses momentos a gente tem que transitar pela área de direito internacional, especialmente direito internacional privado, que é em relação à lei aplicável, se é a lei brasileira, a lei internacional, análise de contratos internacionais. Então, esse é o foco que envolve a área de direito internacional aqui em Alagoas. Do pequeno, passando pelo médio, ao grande importador e exportador, a JGM Advogados dá essa orientação, digamos, jurídica para quem quer, por exemplo, importar ou exportar. Sim, claro. Gente, ao longo dos anos, até porque é uma área assim que sempre foi de nosso interesse, né? Como eu falei, os primeiros 5 anos que eu exerci a advocacia, durante 5 anos eu fui professor de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, e era uma área que me atraía muito. Tanto que quando eu fiz eu puxei a pergunta. Exatamente. Quando eu fiz o concurso da Universidade Federal e comecei a ensinar Direito Comercial, eu resolvi fazer mestrado. Eu fui fazer mestrado na Universidade Federal de Pernambuco
E minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre contratos internacionais, né? E um tipo de cláusula, que é uma cláusula de readequação de contratos internacionais, que se chama Hardship Clause. E essa dissertação do mestrado, inclusive, na sequência foi publicado. Então, esse livro? Exatamente, foi um livro lançado pela Aduaneiras, que é Contratos Internacionais e Cláusulas de Hardship. Então foi uma área que sempre foi de nosso interesse, né? A área internacional. Muito bom. Vou puxar agora um pouco para o administrador, né, Jairo Melo, que também é administrador de empresas, e evidentemente junta as duas coisas, porque estamos vendo aqui, para um líder que está nos assistindo. 3 dicas para ele realmente ser um empreendedor de alta performance. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Resumir em 3 itens é muito pouco, né? Mas a gente consegue. Pode ser 4, 5 no máximo. Mas um ponto assim que eu sempre ressalto é o conhecimento, né? Então, assim, para que você empreenda, né? Para que você, em qualquer área, né? Independentemente da área, você tem que ter conhecimento. Esse conhecimento, ele é fundamental, né? Seja na área de gestão, seja na área de direito, ou qualquer área, né? Qualquer ciência você tem que ter conhecimento. Eu me recordo muito, né? Eu costumo citar Pontes de Miranda, que foi através da palavra de Silvio de Macedo. Foi, inclusive, professor, na época ele era professor de filosofia do direito no SESMAC. Sim. Foi meu professor Silvio de Macedo. E o professor Silvio Macedo, citando Pontes de Miranda, que ele era um amante do Pontes de Miranda, como do professor Marcos Bernardo de Mello, e ele dizia que Pontes de Miranda falava que a teoria é a luz que ilumina o caminho da prática, né? Então isso é muito significativo. O primeiro ponto é o conhecimento, né? O segundo ponto que eu também sempre gosto de ressaltar é o autoconhecimento, né? O conhecimento em relação ao que você está fazendo, o autoconhecimento, que é a interiorização, né? De você, né, entender sobre si próprio, né? E eu costumo repetir muito isso para minha filha, né? Eu digo a ela, o nome dela é Letícia, o que você tem que entender mais na vida é sobre você mesmo, né? Então eu acho que é um conhecimento muito valioso. Esse autoconhecimento ele gera autocuidado, né? Ele gera autopercepção, e isso faz também com que você desenvolva a sensibilidade para lidar com os outros, né? Porque quando você cuida de si próprio, né? Quando você cuida do seu eu sobre os vários aspectos, né? Físico, intelectual, emocional, espiritual, então você passa a olhar o outro, né, como a si mesmo. Legal. Então esse acho que é um conhecimento assim fundamental, né? De si próprio. De si próprio, né? E o outro eu trago aqui para esse momento apropriado, né, que é a própria comunicação, né? Sim. Esse é um tesouro, né, que você tem conseguido, Carlos, ao longo dos anos, lapidar, né, e partilhar, né, esse dom que é um dom que cada um tem dentro de si, mas que ele pode ser, né, constantemente lapidado e descoberto, né? Então eu acho que a comunicação ela ajuda, né? Gosto muito de entender sobre o processo de comunicação e me lembro muito da comunicação não violenta, né? Sim, Marshall. Do Marshall Rosenberg, né? Então, o Marshall Rosenberg, ele traz esse conhecimento em relação à comunicação, e ele traz no livro Comunicação Não Violenta uma informação interessante, que ele diz que a comunicação, da forma como a gente usa, é a mesma comunicação que a gente usa há milênios, e que essa comunicação ela já não é eficiente para que a gente consiga traduzir o que a gente pensa, o que a gente quer para o outro. Não houve evolução necessária. Não houve a evolução, né? Então, assim, se a gente fosse traduzir os nossos sentimentos, o que a gente pensa, a gente teria que utilizar talvez aí a telepatia, né? Mas como a gente ainda não tem esse dom, então ele apresenta técnicas de comunicação, né? Da empatia, né? Da sensibilidade de você perceber o que o outro, o desejo do outro, para que você possa, naquela comunicação, se tornar eficiente. Então, eu traria esses 3 pontos, sabe? Então, conhecimento de causa, né? Autoconhecimento e a comunicação. 3 né? pontos importantes. Com isso aí temos as boas relações, né? Temos os vários âmbitos da comunicação, do autoconhecimento, do conhecimento para juntos realmente atingir os objetivos melhores possíveis.
Interessante, você falou em Marshall Rosenberg, e eu lembro, é interessante isso para quem está nos assistindo, que um dos grandes nomes que o inspiraram foi Paulo Freire. Ele conta lá, Geraldo, que é o que o Geraldo Camargo está aqui com a gente, um dos grandes nomes, ele colocou 5 grandes nomes que o inspiraram. Dentre eles, o brasileiro Paulo Freire. Veja, dimensão, né? Dimensão do Paulo brasileiro, Freire, né? Como você tem a dimensão de um Porto de Granda, né? Dentre outros. Perfeito. Bom, a comunicação especificamente no mundo jurídico, também no mundo empresarial, mas no mundo jurídico. Qual a importância, né? Como é que foi a ferramenta de comunicação na sua trajetória? Um pouquinho mais sobre essa comunicação que pode ser citada, né? Veio em boa hora a sua citação. A comunicação foi fundamental, né? Na carreira, na minha profissão, né? Na realidade, eu sempre gostei muito de me comunicar e minha mãe brincava, inclusive, comigo, né? Ela tinha um personagem no programa de comédia que era Seu Explicadinho, que ele gostava de tudo nos mínimos detalhes, né? Mínimos detalhes, Exatamente. Exatamente. E eu gostava sempre de explicar, né? De fazer entender. E na escola, apresentar trabalhos, na universidade e tal. E quando eu comecei a exercer a advocacia, eu vi que isso seria um diferencial, né? Na abordagem com outros advogados, com juízes, né? Com autoridades, fazer o processo de conhecimento, sustentação oral. Sim. Então isso na carreira sempre foi sempre foi fundamental, né? E eu tive esse privilégio também, né? Um pouco mais, acho que já tem aí umas 2 décadas, né? Isso. Eu tive a oportunidade de fazer o curso lá no Instituto, quando você estava inaugurando lá o primeiro, né, aquele prédio, o espaço do Instituto Carlos Conce, e considero da mesma forma que eu fiz, né, outras pessoas, né, como hoje meu sócio, meu sobrinho André Melo, né, e outras pessoas, e mais recentemente, né, os meus sócios, de entenderem que o processo de comunicação ele é fundamental, não só na relação com o outro, né, mas na relação consigo próprio, né, e eu falava até há pouco sobre o autoconhecimento. Então, quando você se comunica, quando você se expressa, né, quando você consegue traduzir o seu pensamento, as suas ideias, isso também lhe ajuda a adquirir mais conhecimento, porque você tem a delicadeza, a sensibilidade para ouvir o outro, né, e ouvindo o outro você vai aprendendo, e cada ser que a gente encontra pelo caminho, né, são mestres, né? Então a gente tem aí mais de 7 bilhões de mestres nesse planeta, né? Então se a gente tiver atento, né, com o ouvido bem aberto, e o processo de comunicação não é só falar bem, né, saber ouvir também. Exato. Então nesse processo de comunicação, cada pessoa que a gente encontra, né, da hora que a gente sai da nossa casa, as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que, né, que zelam pelo o ambiente que a gente se encontra, que todas essas pessoas são mestres na nossa vida, né? E a comunicação ajuda isso, né? A você perceber no olhar, não só na fala, né? Na verbalização, mas em cada gesto, né? A riqueza que cada ser humano tem para compartilhar, né? Perfeito. Olha só o nível, viu, dos líderes que vêm para o Instituto Carlos Conce. Na área jurídica, então, Jairo Melo, Fernando Torino, Fábio Bittencourt, Jaziel Ivo, Marcelo Vieira, Otávio Lessa, Fernando Toledo. Então, o pessoal da área jurídica realmente nos dá a honra de passar por aqui. A gente contribui com o grande saber jurídico, né, que é Jairo Melo. Jairo, eu quero, já finalizando, agradecer a sua honrosa presença, para mim é uma honra. Eu sei que você realmente é um ícone do mundo jurídico, não só em Alagoas, mas vai além disso, né, pelo Brasil, né, não só pelo seu mestrado em Direito, não só pela sua condição de professor universitário da Universidade Federal, não só pela amplitude realmente dos resultados que você tem, mas pelo ser humano que você é, que é realmente fora de série. Então, obrigado, isso é algo que, se tem uma medida boa para qualquer situação, é a medida do coração. Então, isso eu sei que você tem muito, e é isso que eu tenho feito também. Eu tenho procurado buscar líderes que têm esse coração realmente diferenciado. E, como estamos finalizando o programa e estamos no final do ano, suas considerações finais. Mais uma vez, um agradecimento, né? O prazer de estar aqui, trocando, né, ideias, né? E passando um pouco da experiência aí desses anos, né? Já vão aí 35 anos, né, exercendo a advocacia. Sim. Mas antes disso, né, como eu falei, teve a experiência também de trabalhar
durante muitos anos com meu pai, né? Como eu falei, né? Nós trabalhamos aí numa pequena indústria e comércio, que é uma padaria, e num ambiente como esse você faz de tudo, né? Verdade. Você é o balconista, você é o caixa, você é o gerente, você é o office boy, né? Então, esses anos de convivência, né? Eu ainda tenho esse privilégio, né? De conviver com meu pai, de conversar, de trocar ideias. Ele tem 95 anos, minha mãe tem 91 anos. Então, é um agradecimento, né? A você, às pessoas que durante aí minha trajetória, né, sempre estiveram do meu lado, né, os meus sócios, né, dentre eles, como eu disse aqui, um grande inspirador, né, que é meu irmão, que trabalha junto comigo, o George Melo, e os meus sócios, Inayara, Vicente, né, que para citar os mais antigos, Ana, e todos eles, que são pessoas que estão do lado, né, terminam fazendo parte da nossa família. Verdade. E aproveitando que você citou aqui, Geraldo Câmara, eu também já tive essa honra de ser entrevistado lá na TV Assembleia há alguns anos. Então é um grande prazer também desfrutar aqui da sua presença aqui honrosa aqui nesse momento. Assim concluímos o programa Carlos Constante de hoje, o podcast Os Líderes. Com ele, Jairo Mello, administrador de empresa, professor da UFAL durante um bom tempo, advogado, CEO da JGM Advogados, e com certeza um grande líder, um líder que inspira. Gratidão mais uma vez, Jairo Mello, gratidão mais uma vez a você que está nos assistindo até agora, e já entramos novamente ao vivo com mais um líder. Daqui a pouco, Geraldo Câmara. Até já.